Tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Graças a paz, meus irmãos, tudo na santa paz, graças a Deus. Mais um momento, mais um tempo que o Senhor nos concede, para estarmos juntos, e podermos compartilhar mais um tempo a palavra do Senhor, trazer realmente o que o Senhor deseja para os nossos corações, o que o Senhor quer para as nossas vidas nesse tempo, que temos vivido, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no futuro ainda. Então nós queremos sempre ter realmente, fazer com que a palavra do Senhor se torne não simplesmente uma frase onde diz que ela é a nossa regra de fé e prática, não só de palavras, mas que ela venha se tornar, também nós podemos dizer assim, realidade, se tornar verdade sobre as nossas vidas. E eu queria, nesse tempo, nesse momento, compartilhar com os irmãos um texto que eu sei que eu posso garantir e dizer que todos nós o conhecemos. Às vezes tem alguns textos que nós falamos assim, é um texto bastante lido, esse eu posso garantir que você o conhece aonde quer que você possa estar, que é Mateus capítulo 6, e eu quero ler a partir do versículo 9. Então, Mateus capítulo 6 e o versículo 9. E quando eu começar a ler, você já vai aí entender por que eu disse que tenho certeza que você o conhece. Que diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o 14 vai dizer assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Por isso que eu disse que é um texto conhecido. Antes de continuarmos, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele direção nesse tempo, direção através dessa palavra, que essa palavra possa ser uma semente bem tratada, uma semente abençoada que encontre uma terra boa, uma terra fértil para germinar. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, através dessa ferramenta que o Senhor nos dá,
nós estamos juntos, unidos no mesmo propósito, unidos no mesmo pensamento, de, ó Pai, de adorar, te glorificar, de olhar a Tua palavra e entender e saber o que o Senhor quer das nossas vidas, qual é a Tua direção. E o desejo, ó Pai, do meu coração, do nosso coração, é que o Senhor possa usar a minha vida, através da Tua palavra, para direcionar o Teu povo, guiar o Teu povo, através do Teu querer e da Tua vontade. Então, Pai, nos abençoe nesse tempo, nos abençoe para que juntos possamos fazer o Teu querer, possamos entender, fazer com entendimento, fazer, ó Pai, não simplesmente por fazer, mas estar fazendo pois sabemos que é o desejo do Senhor, é o querer do Senhor e a vontade do Senhor. Então, nos ajude e nos abençoe, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. É a oração do Pai Nosso, né? Quem não conhece a oração do Pai Nosso, acho que é a primeira oração, né, que nós aprendemos é orar o Pai Nosso. Ensinamos muitas vezes os nossos filhos para que eles possam fazer. Então, o Senhor Jesus, num pedido dos seus discípulos para que eles pudessem, que Jesus pudesse ensiná-los como orar. Então, Jesus mostra para eles, né, como fazer. Olha, quando orarem, orem assim. Então, ele começa, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado. Então, é um texto que nós conhecemos, mas é o que eu quero me ater com os irmãos, o que eu quero parar um pouquinho e pensar com os irmãos, é no versículo 13. Porque as outras partes nós entendemos, vamos continuar entendendo a cada dia, só que quando nós paramos aqui no versículo 12, mas em especial no versículo 13, é uma prática do dia a dia, é aquilo que nós enfrentamos todos os dias, que diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A parte que eu quero pegar é isso, não nos deixes cair em tentação. Como nós somos tentados a todos os instantes, nós somos levados, né, a uma onda de emoção a cada instante, de decisões a cada instante, de falar, de dar resposta para muitas coisas, a resposta essa que vem a ser para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para um amigo, para qualquer pessoa, para um patrão, para um funcionário, para alguma pessoa. Nós sempre estamos dando respostas, sempre estamos dando decisões, e nós estamos a cada instante, nós vivemos uma linha ali, né, bem fininha, de a cada instante ser tentado a cair, ser tentado a errar, ser tentado a pecar. Né? E nós precisamos, então, lutar contra isso, lutar contra essa questão, né? Numa das mensagens que nós ministramos também, está gravado aí, nós falamos sobre a questão da palavra, né? Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, vai pegar muito sobre isso, Paulo falando a Timóteo, olha, evita falatórios, porque muitas conversas, elas só pervertem, muitas conversas, muitas discussões só levam à impiedade. Então a gente vai ver que Paulo também trata dessa questão, levando a Timóteo, tantos dos seus discípulos, a não correrem esse risco de cair em tentação através do falar, de cair em tentação através do ato. Então, esse texto, uma das orações que o Senhor nos ensina é isso, perdoa, né, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E a pergunta é, o que fazer para não cairmos em tentações? O que fazer, ou melhor, como enfrentar essas tentações, como enfrentar os momentos que nós não estamos vivendo. Não simplesmente o momento atual, mas de repente outros que virão, outras situações que virão, porque as pessoas não pecam simplesmente quando as coisas estão ruins. De repente, quando a gente está bem, feliz, tudo acontecendo de bom, do melhor, de repente vivendo o melhor momento da nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, nós caímos em tentação. Então, o que fazer para não cairmos em tentação? Ou como enfrentar a tentação? Então, se nós voltarmos um pouquinho aqui no texto, nós estamos lendo, e ler novamente do versículo 9 ao versículo 13, nós vamos perceber algo bem interessante, bem prático para nós, como enfrentar esses problemas, como enfrentar esses momentos, que vai dizer, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Duas situações básicas para a gente entender. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Terceiro, seja feita a tua vontade. Quarta coisa a gente pode pensar, dá-nos hoje o pão de cada dia. Quinta coisa, perdoe as nossas dívidas.
Como que Deus vai fazer isso nas nossas vidas? Como que nós, em primeiro lugar, vamos entender que Deus é santo, que Deus é separado, que não dá para lidar com Deus da mesma forma que lidamos com todas as outras situações? Como vamos entender que o melhor para as nossas vidas é o reino de Deus, que o melhor para nós, o melhor para a nossa sociedade é o reino de Deus? E quando esse reino vier para nós, como entender que essa é a melhor coisa a ser feita? Seja feita a tua vontade, que nós possamos fazer a tua vontade, que entender que Deus vai nos sustentar. Isso só acontece, irmãos, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, quando nós reconhecemos que Deus é Deus, não simplesmente em canções, não simplesmente com palavras, né? Tem várias canções hoje dizendo que Ele é Deus, que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que Deus... Mas isso da nossa prática, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar a cada dia, reconhecer essa soberania. Então, eu não reconheço essa soberania simplesmente quando eu estou passando por dificuldade ou quando a vida está boa, quando as coisas estão acontecendo como eu desejo. Não, eu reconheço essa soberania a todo momento, a todo instante. Eu reconheço essa soberania. Como é isso em prática? Quando eu entendo a santidade de Deus, quando eu entendo que aquilo que eu faço de errado, quando eu peco, eu não estou ofendendo simplesmente o meu irmão, a minha esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os meus pais. Pelo contrário, a primeira pessoa a ser ofendida é a santidade de Deus. Então, quando eu reconheço a soberania de Deus, eu preciso primeiro entender essa santidade de Deus, que não dá para brincar com essa santidade, que não dá para desprezar essa santidade de Deus, é algo muito sério. Então, não é simplesmente, não, eu reconheço a santidade de Deus. Perdão, não é dizer simplesmente, eu reconheço a soberania de Deus, eu sei que Ele é soberano, tá, mas como é isso na prática? Na prática é quando eu reconheço que Ele é santo. Quando eu reconheço que quando eu vou orar, eu estou falando a um Deus que é santo, que quando eu estou no templo, estou aonde quer que eu possa estar, como hoje já tivemos nosso momento aqui de adoração ao Senhor, eu reconheço, nesse momento também eu reconheço essa santidade. Eu falo assim, peraí, essa canção que eu estou cantando não é simplesmente para o meu emocional, não é simplesmente porque é uma canção bonita, não é simplesmente porque eu gosto de quem compôs, ou alguma coisa assim, não. Eu entendo que essa canção é uma expressão do meu louvor, da minha gratidão a um Deus que é santo. Então eu preciso de reverência para isso. Aí o versículo 10 vai dizer, né, venha o teu reino. Como eu reconheço essa soberania de Deus? Quando eu entendo que o reino dele precisa ser estabelecido, que quando eu estou inserido nesse reino, é até uma pergunta a se fazer. Você já faz parte do reino de Deus? Você já é um habitante desse reino? Você já vive nesse reino de Deus? Ou ainda não? Porque reconhecer a soberania de Deus é, primeiro, reconhecer a sua santidade, é lidar com essa santidade, e segundo, é entender que o reino de Deus é a melhor coisa. Então eu vou desejar esse reino sobre a minha vida. Já não vou viver mais para a minha vida. Já não é mais aquilo que eu quero, não é aquilo que eu gosto, mas era o reino de Deus. E dentro desse reino não é feito aquilo que eu quero, não é feito aquilo que eu gosto, não é feito aquilo que eu acho que é bom. Não, o que é feito, o que é importante nesse reino é a vontade de Deus. Então, meus queridos, reconhecer a soberania de Deus é realmente aceitar e reconhecer a sua santidade, saber lidar com essa santidade, é realmente entender que o reino de Deus precisa ser estabelecido, que o reino de Deus precisa ser, a cada dia, ser expandido, e que dentro desse reino é a vontade de Deus que importa, é a vontade de Deus que precisa ser feita. Então, eu reconhecendo essa soberania, eu preciso dessas três coisas. Então, como enfrentar as tentações, como viver uma vida para que eu possa tomar cuidado, para que eu possa vigiar, sabe aquela questão de prevenção, como eu posso me prevenir para as tentações? Primeiro, é realmente reconhecer a soberania de Deus. Como eu reconheço a soberania de Deus? Entendendo que Ele é santo, entendendo que Ele é um Deus santo, e sabendo que Ele é santo, eu preciso me comportar diante dEle entendendo isso. Entendendo que o reino dEle precisa ser estabelecido, é para isso que vai ser. E querendo ou não, nós entendendo isso, Ele vai ser, mas é importante nós entendermos isso. E que nesse reino, quando nós estamos inseridos nesse reino agora, eu preciso entender que dentro desse reino é feito
a vontade do soberano. É feita a vontade de Deus Todo-Poderoso, não a minha vontade. Eu não sirvo a Deus da forma que eu quero, da forma que eu gosto, ou da forma que eu acho que é o melhor. Não, eu não estou num restaurante onde eu escolho a comida que eu quero comer. Eu não estou na loja onde eu vou escolher, não. É como se eu estou em um determinado local e Deus vai me dar aquilo que Ele quer. E eu vou fazer, então, aquilo que Ele quer, porque Ele é o soberano, porque a santidade é dEle, Ele é o santo, porque o reino é dEle, é Ele que nos adentrou, é Ele que nos chamou para esse reino de luz. E mais, como o reino é dEle, a vontade também precisa ser a dEle, não a minha. E às vezes, nós caímos na tentação, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Eu quero fazer do meu jeito, é da forma que me agrada, é a cor que eu gosto, o jeito que eu gosto, o sabor que eu gosto. E no reino não é assim. No reino não é assim. Se eu quero realmente enfrentar as tentações, eu preciso reconhecer essa soberania. Senão é como se nós estivéssemos indo para uma guerra sem nenhum tipo de equipamento, é como se nós estivéssemos indo para a guerra por nós mesmos. E a gente sabe que viver uma vida sem Cristo não dá certo. Não dá certo porque nós precisamos dele, nós precisamos do cuidado dele. E para enfrentar as tentações, que é algo espiritual, eu preciso dele. Senão, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Então, se há uma prevenção para as tentações, se há uma forma para enfrentar as tentações, é reconhecendo essa soberania. E reconhecer a soberania é saber um Deus santo, é reconhecer um Deus santo, reconhecer um Deus que tem um reino, reconhecer um Deus que a sua vontade precisa prevalecer. E quanto essa vontade prevalece, aí nós chegamos ao versículo 11, que é Ele que vai nos dar o pão, é Ele que vai nos alimentar, é Ele que vai cuidar, porque dentro dessa soberania tem o meu reconhecimento de saber quem é Deus, mas tem também um lado de reconhecer que é Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que vai agir. Então, irmãos, como ter essa prevenção das tentações? Porque assim, se ela já não bateu a tua porta, ela pode bater daqui 15 minutos, já pode 15 minutos antes de ter batido, ou daqui uns dias, ou já está no turbilhão dela, está no ápice da tentação. E como? Mesmo estando vivendo ela, ou que ainda não estou vivendo um tempo bom, ela vai bater, eu já preciso ter isso, eu sei que vai acontecer, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, só que precisamos enfrentá-lo, nós precisamos enfrentar as situações, precisamos resistir às situações, e como então enfrentar as tentações? Como então fazer essa prevenção diante de tudo isso? Como não cair nas tentações? É reconhecer a santidade de Deus, que o próprio texto que nós estamos lendo vai dizer, né? Pai nosso que estais no céu, né? Santificado seja o teu nome. Então é importante, mas não fica só na questão de reconhecer a soberania do Senhor, mas vem a questão também de agora obedecer os mandamentos, né? Então eu reconheço porque às vezes nós caímos no erro de reconhecer, não, eu reconheço que Deus é santo, eu reconheço que Deus é poderoso, eu reconheço o reino, reconheço que a vontade dele é feita, mas nós não obedecemos os mandamentos. Fica algo que fica só na teoria, não vem para a prática, não vem realmente para o nosso dia a dia de obediência, de obedecer. E o próprio texto que nós estamos lendo vai dizer novamente no versículo 12, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No versículo 14 vai dizer, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Então, a obediência ao Senhor começa basicamente pelo perdão. Assim como nós temos o perdão de Deus, é onde Deus já fala, olha, vocês vão pecar contra mim, vocês vão errar contra mim, mas saiba que se houver um pedido de perdão, já tem o perdão. Né? Deus já nos garante que nós teremos acesso a esse perdão. E as pessoas que estão no nosso relacionamento, no nosso convívio, claro, elas também, assim como nós, vamos lutar para não errar, vamos lutar para não falhar com o nosso próximo. Mas quando falhar, possamos ter a liberdade de pedir perdão e ter a convicção que receberemos perdão. E assim as pessoas também precisam saber de nós, olha, eu já sei que você vai errar comigo, porque assim estamos todos no mesmo barco, na mesma aventura, aí possamos dizer dessa forma, e quando você pecar, saiba que assim como eu tenho garantido um perdão de Deus, você também tem o meu perdão. Então, essa obediência é obedecer. Mas ele
se ele souber que tem o meu perdão, ele já vai pecar. Eu falei, aí não está nas nossas mãos. Aí não está diante de nós. O que a Bíblia está dizendo, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, a quem nos deve, a quem nos ofender. E vai ter um outro texto, quando nós lemos Salmos 119, 9, e o versículo 11, vai dizer assim, ó, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se há uma forma de não pecar contra o Senhor, se há uma forma de não cair em tentação, se há uma forma de enfrentar as tentações, de enfrentar os problemas que nos virá, é obedecendo a Deus, é obedecendo os mandamentos, porque é Ele que nos torna puro. É os mandamentos do Senhor, é a palavra do Senhor que nos... E Salmos vai dizer isso, né? O versículo 11 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E a pergunta é, qual a palavra nós temos guardado? Qual a palavra? Porque com certeza, alguma coisa no dia de hoje, ou ainda no dia de hoje, alguma coisa nós aprenderemos. Sendo pelo mesmo caminho, né, pela internet, ou por um jornal, ou por alguém, ou para aula, algum estudo que você vai fazer ainda no dia de hoje, ou já fez no dia de hoje, mas de alguma forma nós vamos aprender. E o que nós temos aprendido? O salmista diz que guardou a palavra do Senhor no coração para quê? Para não pecar contra o Senhor. Ele guardava a palavra do Senhor, ele guardava os mandamentos, ele obedecia os mandamentos para quê? Para não cair em tentação. Ele guardava os mandamentos para enfrentar os problemas que poderiam vir, e ele guardava os mandamentos para não pecar contra o Senhor. Então, meu querido, se tem uma forma de nós lidarmos com os nossos problemas, se tem uma forma de nós lidarmos com as nossas lutas, com os nossos gigantes que vão vir, com as tentações que virá, é reconhecer que Deus é Deus, é reconhecer a soberania dEle. E reconhecendo essa soberania dEle, eu também decido obedecer os seus mandamentos. Eu decido obedecer aquilo que a palavra vai me dizer. Olha um outro texto, João capítulo 5, eu quero ler o versículo 3, 4 e 5. Mas primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, assim, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e aos seus mandamentos não são pesados. Versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, qual é a forma de vencer as nossas tentações? Qual é a forma de lidar com as nossas tentações? Obedecer os mandamentos. E não é simplesmente obedecer. João vai um pouquinho além. João, quando escreve a carta, ele vai dizer nisso. Ele começa o versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Nisto consiste o amor a Deus. O que consiste o amor de Deus? Não é simplesmente falar que eu amo, te amo, ó Deus, amado da minha alma. É importante dizer sim, com certeza. Eu estou no culto, é importante sim. Mas João vai dizer que o que consiste o amor ao Senhor, o amar ao Senhor, é obedecer os mandamentos. E ele mesmo diz, e os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. E vai dizer o que é nascido do mundo, o que é nascido de Deus, o que vence o mundo, é a nossa fé. E a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvir, obedecer. Então, irmãos, as tentações virão. Se ela já não chegou, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. E como lidar com ela? Como enfrentar? Murmurar? Reclamar? Colocar a culpa em quem quer que possa ser? Não vai resolver o nosso problema. De repente, pode dar um alento momentâneo. Pode, não, a pessoa é culpada, é por causa disso, é por causa daquilo. Não vai resolver. Querendo ou não, vai existir algumas situações que vão chegar para nós, algumas tentações, algumas lutas que de repente nem foram produzidas por nós. Foram de situações, foram de coisas, mas está aí. Agora começar a apontar, a culpa não vai resolver. Precisamos enfrentar, mas precisamos enfrentar com as armas certas. Precisamos enfrentar da forma correta, para não cair em tentação. E fazer como? Primeiro é reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que sobre a minha vida está
Deus. Sobre as minhas tentações está Deus. Entender que assim como Deus é soberano sobre a minha vida, assim como eu entendo que Deus é soberano sobre a minha vida, eu entendo também que Deus é soberano sobre as minhas tentações, sobre as suas tentações. Ele é soberano, Ele é poderoso. E quando eu reconheço essa soberania, tanto sobre a minha vida, como sobre as minhas lutas, sobre as minhas tentações, eu vou me apegar a esse Deus. E como eu me apego a esse Deus? Me apegando aos seus mandamentos, obedecendo aos seus mandamentos, fazendo aquilo a qual Ele diz para mim fazer, amando essa palavra, guardando essa palavra, vivendo essa palavra a cada dia, não simplesmente indo para um conselho qualquer, para uma situação qualquer. Sim, os conselhos são bons, mas o conselho ele precisa vir para esclarecer os mandamentos de Deus. Ele não é maior do que a palavra de Deus. Conselho de ninguém pode ser maior do que a palavra de Deus. Então, por isso que a gente sempre conversa com pessoas e fala, olha, todo e qualquer conselho que eu possa te dar, eu vou te dar baseado na palavra de Deus. Porque as minhas experiências, elas servem para mim. Elas trazem um histórico para a minha vida. Ela me leva a recordar de situações que eu vivi na minha vida. Mas eu não posso declarar que daquilo como Deus agiu na minha vida no passado, vai agir na tua. Deus não padroniza a sua ação. Agora, a palavra de Deus, ela é fiel e justa. Essa palavra permanece para sempre. Então, qualquer tipo de conselho não é porque tal irmão viveu dessa forma, porque eu vivi dessa forma, não. O que a Bíblia diz? Quais são os princípios da Bíblia? Quais são os princípios dos mandamentos do Senhor? Porque esses mandamentos precisam ser obedecidos, guardados, amados, mesmo que de repente nós não gostemos muito. Fala, nossa, mas perdoar não é um negócio muito legal. Concordo plenamente com você. Não é legal. Mas a Bíblia não nos chama a fazer aquilo que é legal. A Bíblia não nos chama a fazer aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu deixei de gostar. Ela manda eu obedecer. E se Deus disse para perdoar, eu simplesmente falo, ok, Senhor, perdão. Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão e vou agir. Essa é a forma, irmãos, de lá, porque não dá para ficar remoendo, não dá para ficar, mas naquela época fez isso, me bateram. E vamos chegar aonde com isso? Vamos chegar a qual lugar com isso? Ficar remoendo coisas, ou ficar, porque eu estou passando por esse momento, não vai resolver. Precisamos literalmente enfrentar. Independente do problema, precisamos enfrentar. De repente a gente gasta um tempinho ali para reclamar, às vezes dias reclamando, semanas reclamando, anos reclamando, e não resolveu nada. Só resolve o dia que nós tomamos uma decisão. E nós que somos filhos do Senhor, nós que somos servos do Senhor, qual que é a nossa questão? É realmente olhar para o Senhor. É entender como o Senhor nos ensina, qual foi o ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou para enfrentar as tentações. Ele nos deixou reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo dentro dessa soberania, eu reconheço a santidade, reconheço o reino, reconheço a vontade de Deus. E depois de reconhecer essa soberania, eu obedeço aos mandamentos, eu sei quem é Deus e sei quem é as suas palavras, quais são as suas palavras, e essa eu obedeço. E por final, Tiago 4,7 vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, a terceira coisa para encerrar esse tempo nosso aqui, resistir ao diabo. Não tem como, irmãos. Nós não temos o costume, como eu sempre digo para muitos, de ficar falando e falando sobre o diabo ou qualquer outra situação, mas também não temos medo de falar. Preferimos falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o céu, sobre a eternidade, do que sobre o inferno e os seus anjos. Mas ele é uma realidade, ele está aí, muitas vezes ele é o maior agente das nossas tentações. Ele é aquele que traz ela ou leva ela onde quer que possa ser. E o que nós precisamos fazer diante disso? Nos amedrontar? Meu Deus do céu, não precisa ter medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus, assim como a gente falou da soberania de Deus, e assim como Deus é soberano sobre a minha vida, assim como Deus é soberano sobre as minhas tentações, sobre os meus problemas, sobre as minhas dificuldades, da mesma forma, Deus é soberano sobre o diabo e todos os seus anjos. Ele é soberano. E essa soberania de Deus sobre a minha vida nos dá poder, nos dá autoridade para resistir ao diabo.
e Tiago vai dizer isso, submetam-se a Deus, né? Próximo diante de Deus, nos curvar diante de Deus, reconhecendo essa soberania, reconhecendo essa santidade, obedecendo a Deus. Agora, sobre o inimigo das nossas almas, sobre o diabo, nós precisamos resistir. Resistir a ele, não resistir ao pecado, né? Não tentar ali, né? Não tentar algumas coisas, não, mas ele nós temos que resistir. Resistir também o pecado, né? Não resistir à aparência, fugir da aparência. O texto sempre vai dizer, nós fugir da aparência, mas tanto ao diabo como ao pecado, nós precisamos resistir com todas as nossas forças. E nós só vamos conseguir resistir quando reconhecemos a soberania e quando obedecemos o mandamento. Enquanto nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos passar, vamos reclamar, vamos chorar, vamos lutar e não vai acontecer nada. As tentações, elas estão aí. As tentações, elas vão chegar sobre as nossas vidas. As tentações, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar sobre as nossas vidas. Não tem como. Não dá para dizer que nós não enfrentaremos mais tentações. Não dá para dizer mais que nós não teremos mais problema. Enquanto houver vida, há esperança, mas enquanto houver vida também, vai haver problema. Vai haver tentações, vai haver dificuldade. E nós vamos precisar enfrentá-las. Nós vamos precisar resistir. Para que a oração que nós lemos aqui, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ela se torne uma verdade nas nossas vidas. Para que nós não venhamos cair em tentação. Porque não dá simplesmente para fazer essa oração, simplesmente repetir essa oração. Senhor, não me deixe cair em tentação. Mas a pergunta é, e o que nós temos feito? O que nós temos feito para resisti-la? Como nós temos enfrentado as nossas tentações? Quais são as prevenções que nós temos feito? Porque se nós estamos vivendo no ápice das nossas tentações, é a mesma atitude. Se nós não estamos vivendo, mas mais cedo ou mais tarde ela virá, é simplesmente um processo de prevenção, é o mesmo ponto. Reconhecer a soberania de Deus, obedecer os seus mandamentos e resistir ao inimigo, resistir ao diabo, com todas as armas que o Senhor nos produz. Todas as armas a qual o Senhor nos dá. E toda arma que o Senhor nos dá está na palavra do Senhor. Por isso que essa palavra é tão importante para as nossas vidas. Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar grandemente nesse momento, te dar realmente esclarecimento daquilo que Ele tem para a tua vida. Se você tem passado momentos difíceis, saiba que Deus é contigo. Há uma forma de enfrentar, há uma forma de lidar para que você não venha cair. De repente, fala, não, eu tenho vivido um momento muito gostoso com Deus. Estou vivendo o ápice da minha vida. Estou vivendo um momento muito feliz. Tentação tem passado longe. Os problemas têm passado longe. Glória a Deus pela tua vida. Mas saiba, não é profetizando, é uma verdade da vida. Saiba que mais cedo ou mais tarde, ele pode vir. Os problemas podem se achegar. Antes disso, já faça uma prevenção. Já comece a cada dia reconhecendo a soberania de Deus. Comece a cada dia obedecendo os mandamentos do Senhor. Comece a cada dia se preparando para resistir o inimigo. Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá a oportunidade, através desse meio de comunicação, estarmos juntos. Podemos juntos te adorar, podemos juntos te louvar, podemos juntos, ó Pai, analisar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, que o Senhor possa continuar agindo, movendo, trazendo a Tua presença na nossa vida a cada dia. Pois, Pai, precisamos do Senhor. Sabemos que as tentações, sabemos que os problemas, sabemos que os gigantes, ó Pai, são reais, é uma verdade nas nossas vidas. Muitos de nós já temos vivido ele a cada dia. E o que nós precisamos, ó Pai, é saber como enfrentá-lo. E o que nós precisamos é reconhecer a Tua soberania. Não reconhecer simplesmente palavras, não reconhecer simplesmente pensamento, mas de atitude, realmente de prática. E essa prática é obedecendo os Teus mandamentos, vendo aquilo que a Tua palavra nos diz a fazer, perdoando, amando, fazendo a diferença onde quer que possamos estar. E principalmente, quando percebemos a ação do inimigo, resisti-lo. Quando percebemos a ação do pecado, resistir, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu oro a Ti, ó Pai, e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Um beijão no teu coração aí. Fica com Deus, em nome de Jesus.